Então, muito boa tarde a todos os presentes e a todos os ausentes, mas que estejam presentes via Zoom, visto que esta sessão também é transmitida pela internet. Nós hoje temos o início na Sociedade de Geografia de Lisboa das conferências que estão alocadas e atribuídas à Sociedade de Geografia de Lisboa nesta semana que hoje se inicia. Só para esclarecer que o período de 12 de janeiro a 17 de junho, que é o período que demorou a realização da travessia aérea, da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que hoje estamos também a evocar e a comemorar, transcorreu neste período de 20 de março até 17 de junho. De modo que fizemos um conjunto de reuniões com a Academia das Ciências, com a Academia da História, com a Academia de Belas Artes, com a Academia de Marinha, com a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, com a Sociedade de Geografia de Lisboa e com a SCIP, Sociedade Independente de... Agora fugiu o resto, com a SCIP, e foram distribuídas por estas 8 instituições estes meses, digamos assim, para fazermos conferências ao longo desse período, comemorando esta efeméride notável da nossa história. De modo que nós vamos depois começar o ciclo de 3 conferências. Normalmente foram distribuídas entre 1 e 3 conferências para cada instituição. A Sociedade de Geografia de Lisboa, efetivamente, ofereceu-se para fazer 3 conferências e a primeira conferência será feita hoje pelo professor Dr. Engenheiro João Matos, que está à minha direita, que irá falar sobre ângulos, estrelas, fronteiras e atitude antecedentes da travessia aérea. Eu depois pedirei ao Sr. Engenheiro Rogério de Almeida que apresente o nosso conferencista 2, de qualquer modo, 2 ou 3 apontamentos. O conferencista 2 é sócio da Sociedade de Geografia, é professor do Instituto Superior Técnico, engenheiro pelo Instituto Superior Técnico, mestre pelo Instituto Superior Técnico, doutor pelo Instituto Superior Técnico e professor do Instituto Superior Técnico, e é prémio Gato Coutinho pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Tudo o resto o engenheiro Rogério Ferreira de Almeida dirá a mais, porque tem muito mais que dizer sobre o nosso autor de hoje. Na sexta-feira nós teremos 2 conferências, uma que será da autoria do Sr. General Piloto Aviador António Mimoso e Carvalho, que é o Estado da Tecnologia Aeronáutica do primeiro quartel do século XX, e seguir-se-á depois uma conferência do comandante Dr. António Costa Canas, que falará sobre o desenvolvimento da navegação aérea de 1919-1921. Sucede que a Sociedade de Geografia de Lisboa tem um acervo fundamentalmente de Gato Coutinho, porque tivemos o azar que Sacadura Cabral morreu pouco depois da travessia aérea, mas também temos algum acervo de Sacadura Cabral. De modo que, no fim desta conferência, nós desceremos à sala Algarve, que é a sala que, no fundo, nós temos já em contínuo uma boa parte do acervo de Gato Coutinho. Gato Coutinho dedicou possivelmente os seus 30 anos finais da sua vida a viver na Sociedade de Geografia. Como sabe, ele era solteiro, vivia só e passava o seu tempo aqui e deixou-nos, efetivamente, um conjunto enorme de acervo
e documentos escritos, os seus cadernos de campo, uma série de instrumentos, de modo que nós procuramos fazer uma exposição fundamentalmente dedicada à parte final da viagem, digamos, à chegada ao Brasil, às comemorações que houve no Rio de Janeiro e depois se realizaram em Portugal e em Portugal pelo país todo. E no fim, inclusivamente, temos um documento notável em que o próprio Gago Coutinho se refere a Sacadura Cabral, e é um documento manuscrito muito interessante e que finaliza a exposição que pusemos e que já nos foi pedido que fosse aí, nessa exposição, feita a entrevista senhora Helena Sacadura Cabral, sobrinha do próprio Sacadura Cabral, e que dá-nos o prazer de vir até nós, ser entrevistada junto dos documentos que achar oportuno que sejam firmados com ela. De modo que, digamos, temos estas duas ações hoje. Eu, sobre a questão da exposição, que as coisas não nascem espontaneamente, né? Já estava dito que já no fundo da Idade Média a geração espontânea, né? Foi provado que não era possível fazê-la, e de facto não é. E aquela exposição que ali está deve-se fundamentalmente à Sra. Doutora Manuela Cantilho, que aliás é a diretora do museu, além de ser membro da direção da Escola de Geografia, à doutora Helena Grego, que é a coordenadora da biblioteca, ao Sr. Dr. Paulo Silveira, que teve um papel importante que nos tem estado a ajudar muito, e duas pessoas importantes na parte do museu, que é a Daniela Carvalho e a Margarida Almeida, e o Sr. Heitor Valente. Digamos, estas pessoas todas foram aquelas que permitiram que aquela exposição, que a partir daqui a 1 ou 2 horas estará aberta ao público durante pelo menos uns 15 dias. De modo que era isto que eu queria dizer. Queria também agradecer imenso ao nosso autor, ao nosso conferencista de hoje, que é uma pessoa que viveu em Timor e refez, não sei se esta é a palavra correta, todo o trabalho que Gago Coutinho fez ao fazer o levantamento e a marcação das duas fronteiras, na altura, o Timor português e o Timor holandês. Muito obrigado pelo prazer que nos dá de estar aqui. Meu caro engenheiro Rogério, quer fazer a introdução do nosso conferencista 2? Eu agradeci. Posso dizer que é com muito gosto que agradeço a vossa presença aqui e que, basta dizer ainda que o João Matos é também um membro da secção de Geografia, Matemática e Cartografia da Sociedade de Geografia de Lisboa. De facto, ele, durante muitos anos, 2001 a 2007, foi o presidente do Conselho do Colégio de Engenharia Geográfica da Ordem dos Engenheiros. Além disso, de 2001 a 2017, foi consultor sénior encarregado para a definição da fronteira terrestre entre Timor-Leste e a Indonésia, além de também ter passado por lá e ter sido também conhecido como um exímio professor de dança. E o professor presidente da Geografia já nos referiu que ele utilizou muito da informação que recolheu de Gago Coutinho e utilizou-a na delimitação da fronteira deste novíssimo país que é Timor-Leste. Bom, ele irá agora apresentar e fazer a sua palestra
não vou repetir o título, porque já está indicado, e agradeço imenso a sua presença e a sua disponibilidade para esta conferência. Muito obrigado, Engenheiro Rogério. Muito obrigado, Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, pelo convite. É uma grande honra fazer esta apresentação, e é uma apresentação que me obrigou a rever uma série de temas e que me deram muito gosto. Eu espero responder às expectativas do título, que realmente tem a ver, traduz aquilo que vou falar. O objetivo desta apresentação, que de alguma maneira foi encomendada, no sentido de, mas o que é que o Gago Coutinho fez que possa ter contribuído para depois o que ele veio a desenvolver para a travessia aérea? E aquilo que procurei fazer foi, de alguma maneira, fazer essa dedução. Eu utilizei, efetivamente, o material de trabalho do Gago Coutinho na fronteira de Timor, foi o primeiro trabalho cartográfico dele, e fui à procura de mais alguma coisa, lendo documentos originais. Os antecedentes não são só da fronteira de Timor, ele fez outras coisas. Eu vou falar mais da fronteira de Timor, bom, por uma razão óbvia, porque é que eu conheço melhor e, portanto, tive uma sensibilidade diferente também para ler aquilo que ele escreveu, mas há uma razão, enfim, que é uma justificação a posteriori conveniente, mas há uma razão, é que, efetivamente, o que ele fez para a fronteira de Timor é mais parecido com o que ele fez depois para a travessia aérea do que as coisas posteriores, que já são métodos geodésicos mais avançados. Portanto, não é só uma questão de familiaridade ou de conveniência, há uma justificação técnica também para que vá falar mais sobre Timor. Ele participa em trabalhos vários de fronteiras. Portanto, o primeiro, como disse, é o de Timor, e vai depois até 1913, 1914, mas estende-se por um período de um bocadinho mais de 15 anos. O que é o trabalho de fronteiras? No trabalho de fronteira há uma fase que é uma fase essencialmente de negociação política, em que há a alocação. Assim, isto é meu, isto é teu, portanto há uma atribuição de territórios que pode ser feita de uma maneira mais ou menos grosseira, não é detalhada seguramente, e depois segue-se uma fase de delimitação em que se faz o traçado da linha propriamente dita e se resolvem os problemas de pormenor, e depois uma fase final já com tudo decidido, em que é que são colocados os marcos, que é a fase da demarcação. O que o Gago Coutinho fez foi a delimitação na fronteira de Timor, ou seja, a decisão política estava já feita antes, a demarcação foi feita depois. Ele já não participou na demarcação. O que é que ele tem que fazer para fazer o trabalho dele? Ele tem que estudar a documentação, tem que estar a par dos incidentes, tem que estar a par das coisas, das sensibilidades, de alguma maneira tem que se entender com a população local, embora ele aqui esteja auxiliado por outras pessoas, e depois tem uma componente de geodesia e cartografia que ele praticamente chega e tem que fazer tudo do zero, quando chega a Timor. Portanto, há toda uma série de coisas que têm que ser feitas, e num contexto que eu depois vou desenvolver, que é um trabalho de fronteira, que é um trabalho que tem certas coisas específicas diferente de outros trabalhos técnicos. Ou seja, se alguém vai fazer um trabalho técnico de geodesia ou cartografia, está preocupado em ultrapassar as dificuldades do trabalho, quando é um trabalho de fronteira, eu tenho essas dificuldades mais o opositor. E, portanto, que é parceiro ao mesmo tempo. Portanto, tem essa... Tem esse detalhe. O que é que acontece? O que é que há antes? Portanto, em 1836, este é um mapa existente da Ilha de Timor, muito distorcido, muito incorreto, mas é o que existe, e estamos em 1836. Depois, dá-se, então, o início das negociações com a Holanda para a delimitação das possessões. Há uma série de incidentes para trás, esta história aqui é muito rica e muito cheia de peripécias, mas, portanto, nesta altura começam essas negociações, há uma decisão sobre trocas de enclaves,
e umas posições para aqui e outras para ali, e finalmente há um acordo em 1859, e este é o mapa associado ao. E portanto, e com isto, reparem, depois eu vou voltar a este mapa, há aqui de alguma maneira grosseiro, mas já descreve, de modo geral, o que é que está de um lado e do outro. Isto demora tempo, portanto estamos a falar de décadas a passar, e em 1893 é combinado então irem para o terreno. Isso vai, portanto, há mais trocas de mais comunicações. Uma dada altura, portanto, o governador de Timor é o Celestino da Silva, portanto, que diz: não, eu não, o Ocúcio sai, depois sai o outro enclave, portanto, ainda há essas negociações, até que se chega a 1898, quando o Gato Coutinho é nomeado para fazer parte da Comissão da Fronteira, juntamente com o Celestino da Silva e António Heitor, que é um funcionário do governo em Timor. O Celestino da Silva, e aqui o Gato Coutinho cruza-se com vários personagens notáveis. O Celestino da Silva é um personagem notável, ele é o governador forte de Timor, é aquele que faz, digamos, torna aquela colónia numa colónia com alguma organização, e é o pacificador. Ou seja, para ser pacificador significa que deu muita pancada, mas conseguiu ali efetivamente algum poder. Aquilo que se verificava, portanto, nesta altura, ou seja, quando o Gato Coutinho vai, já o Celestino da Silva fez algumas dessas operações de pacificação, mas não é um território inteiramente pacificado. E portanto, quando por vezes vejo que geralmente são australianos, quando vivia em Timor, portanto, os australianos, o colonialismo português de 500 anos, e eu assim, 500 anos, nós estivemos lá 500 anos a apanhar pancada, porque não saía, porque assim, o povo vivia bastante fora daquilo que seria o domínio português. E, portanto, o Celestino da Silva é um ativo participante na Comissão de Fronteira. Ele efetivamente apoia o Gato Coutinho, ele acompanha, ele vai ao terreno, ele tem uma particularidade, ele fala tétulo, portanto, ele escreve, ele tem coisas escritas em tétulo, ele é um diplomata na relação com os chefes locais, portanto, ou seja, além da componente militar, ele efetivamente tem uma série de talentos e dá um grande apoio ao Gato Coutinho. Além do Celestino da Silva, junta-se um outro personagem, o Alferes Francisco Duarte, o Arbiro. Isto agora há aqui um pormenor, eu não sou historiador, mas eu falo tétulo. Arbiro é uma palavra de tétulo corrente, que significa sem sentido, ou confusão, ou desorganizado. E nos livros de história que citam o Arbiro, se dizem o invencível, que Arbiro em tétulo quer dizer o invencível. Não quer dizer o invencível. Isto é uma alcunha, e é perfeitamente razoável alguém que se calhar falava mal, que fosse baralhado ou confuso, mas que era um indivíduo extremamente valente e que reunia o apoio das forças locais. Portanto, esta guerra era uma guerra feita, não era com portugueses, que nunca lá tiveram muitos, portanto, dezenas, eventualmente numa altura talvez uns 100, mas a guerra era feita entre locais. E o Alferes Francisco Duarte conseguia mobilizar, aliás, ele vem a morrer 2 meses depois do Gato Coutinho ter saído lá. Portanto, morreu em combate num assalto a uma fortaleza. Para terem uma ideia, portanto, agora vamos falar aqui de várias coisas da fronteira. A fronteira que está ali a preto é a atual, e que é, grosso modo, que eles seguiram. Há uns estados a verde, aqueles que estão ali a verde, que são possessões que seriam portuguesas, que vão ser agora trocadas. Há ali de Malbara, que está a cor de laranja lá em cima, já tinha sido, era holandês, já tinha sido, passou a ser português em 1861, mas já estava estabilizado. Há mais um enclave ali do Malcatar, que é timorense agora, portanto, que também era para fazer a troca, mas, portanto, uns 2 anos antes do Gato Coutinho lá chegar, aquela zona violeta esteve toda em guerra. Portanto, houve um grande massacre na zona de Fatoumé, que é ali
na que está mais a sul das Violetas, portanto ali naquela curva, houve um grande massacre, morreram vários portugueses, que foi um desastre militar considerado pelo Celestino da Silva. As pretensões portuguesas seriam qualquer coisa deste género, portanto, são estas linhas vermelhas, ou seja, pretendiam comer ali mais um bocado e tinham ao pulso vir para sul. Este enclave aqui embaixo do Noé Muti, assim, há uma história que isto foi dado portanto, ao português que era o comerciante que desembarcou em Alcuci, que foi dado a troco de alianças numas guerras entre reinos. Segundo historiadores, nunca nenhum português foi ali. Portanto, ou seja, algumas destas possessões foram coisas onde nunca ninguém esteve. E o próprio Celestino da Silva diz que foi a primeira vez que um governador foi ali ao sul, portanto não há assim uma presença. No processo de limitação, o Gá Coutinho entra, ele não é a primeira pessoa apontada, é o capitão de mar e guerra Cristiano de Almeida, e depois então é que é apontado, então há umas histórias com isso, foi um intervalo de um teatro que ele foi convidado para ir fazer este trabalho. Mas a argumentação é de que o capitão de mar e guerra ia ser caro demais e os holandeses podiam não estar interessados em pagar tanto porque teriam de ter uma pessoa equivalente a capitão de mar e guerra. E, portanto, o Gá Coutinho, seguramente, de muito que já se disse do Gá Coutinho, nunca lhe disseram que ele era barato. Portanto, o Gá Coutinho era barato. Agora, esta história, parece-me a mim, não tenho evidência nenhuma, parece mal contada. Porque, no final, o holandês que vai ser a contraparte é um major. Portanto, não sei se os majores holandeses eram baratos ou não, mas, portanto, o Gá Coutinho vai fazer, chega, portanto, recebe a guia de marcha a 22 de Abril, ele chega ligeiramente atrasado em relação aos holandeses a Dili, ele chega a 28 de Julho, a 1 de Agosto está no campo. Portanto, isto depois daquela viagem toda, ele chega e está no campo, ele vai estar a fazer os trabalhos desde 1 de Agosto, a conclusão a 10 de Abril, sendo que a última parte é em Kupang, portanto, do lado indonésio, a fazer o mapa, portanto, os trabalhos de desenho do mapa já não são os trabalhos de campo. Ele deixa um relatório, eu peço desculpa a quem está aqui presente na sala, porque tenho aqui um bocado da imagem a tapar, mas portanto, está vou trocar isto. Ele deixou, portanto, um elemento muito importante, até aqui dá para ou empurrar para o lado. Empurrar para o lado. Agora não vou mexer, isto se interrompe. Ele portanto, faz um relatório, que fazia parte das incumbências dele, ele arranca o relatório com esta frase. Depois de estudar, este é o primeiro parágrafo, depois de estudar a natureza do trabalho a fazer e a precisão necessária nas medições, resolvi adotar os métodos empregados nas viagens geográficas e, portanto, pôr de parte as triangulações geodésicas e as medidas de ângulos com erros inferiores a 1 minuto de ano. Tá. Isto como arranque, eu aprecio isto, porque isto significa que ele tem uma ideia, ele sabe discutir o que é necessário para fazer o trabalho. E ele tem uma ideia muito razoável. Isto é uma qualidade que é rara. Portanto, ou seja, é muito frequente, sobretudo quando se trata das geografias e das geodesias, ter gente, como é que é dizer, perdida no 10º milímetro e não sei, sem às vezes perceber o que é efetivamente preciso. Que é mais da... Será que um geodesista presente? Não, e vários, aliás. mas isso acontece. E, portanto, ele vai escolher aparelhos e portanto, escolhe o teodolito, mais o teodolito é um teodolito simples, um sextante, o podómetro, eles medem também distâncias a passo, mas com muito pouco rigor, e tem os cronómetros. Portanto, ele escolhe equipamento com o qual se sente confortável e que é equipamento que é resistente e confortável de usar. Portanto, ele acaba porque ele não usa um sextante de pé, usa um sextante mais leve. Ou seja, ele faz uma série de escolhas que têm a ver com a facilidade de deslocação no terreno. Isto também, devo dizer, tendo estado no terreno, faz todo o sentido. Como é que dizer? As pequenas coisas tornam-se em grandes impedimentos a que o trabalho seja feito. Portanto, ele vai usar o sextante, já vamos agora aqui falar um bocadinho disso, e, enfim, para não estarmos a falar aqui de medições astronómicas, assim a seco,
O que é isso? O que é isso de determinar a posição pelas estrelas? Vou fazer aqui um parênteses de revisão da astronomia geodésica. É uma coisa que eu já não ponho no meu currículo, mas eu fui assistente de aulas práticas de astronomia geodésica do engenheiro Farias de Barros, que esteve nas Áfricas, que aliás o Lima também trabalhava com ele, e fiz o meu estágio de fim de curso no Observatório Astronómico da Ajuda. Portanto, andei lá fazendo missões de longitude de métodos astronómicos, por insistência minha, fiz uma coisa com aparelhos de há 100 anos atrás. Mas deu-me assim tive que rever algumas coisas de há 30 anos, mas em que é que isso consiste? Ora, determinar a posição pelas estrelas é resolver aquele triângulo que está ali assim, no que se representa a esfera celeste. Porque é que se utilizam as estrelas como referência? As estrelas não têm propriedades mágicas. O que acontece com as estrelas é que eu vejo-os daqui e alguém no Japão também as vê. E, portanto, são referências que são visíveis de todo lado e, portanto, eu aqui e a pessoa no Japão conseguimos posicionar-nos em relação ao outro sem nos vermos diretamente. Ora, para isso, existem... Eu agora tenho mesmo que tirar dali a imagem, peço desculpa. Olha aí, atento. Que nessa esfera celeste, então, é possível definir as posições das estrelas através de um sistema de coordenadas que são ângulos com ascensão reta e declinação. Portanto, tem um equador, que é a projeção do equador na esfera celeste, tem um eixo de rotação da Terra que se mexe, mas neste momento está estático, toda a gente concorda, é conveniente. Portanto, está ali o polo, tem as coordenadas das estrelas tabuladas, neste caso aqui no almanaque náutico, o Arcotinho terá usado uma coisa deste género, e tem a posição da estrela, portanto, a ascensão reta e a declinação. Depois, há uma outra direção muito importante, que é a direção do zénite. Portanto, que é aquele Z que está ali, mas isso é físico. Portanto, é a linha vertical do lugar. Então, eu tenho a vertical do lugar, tenho a direção da estrela, que é uma coisa que se vê. Há uma coisa que não se vê, que é o polo, mas que está relacionado com a posição da estrela, e com isso eu tenho ali aquele triângulo. Com processos matemáticos da trigonometria esférica, já agora, portanto, depois é a legenda do que está ali, e há uma questão que é o tempo, já vamos falar, resolvendo aqui um problema de trigonometria esférica, eu consigo relacionar aquelas coisas todas umas com as outras. Portanto, isto não sai no exame. Descansados. Mas portanto, acreditem, eu consigo relacionar todas aquelas coisas. Em que é que consiste fazer a observação astronómica? A observação astronómica é tentar arranjar pelo menos 3 daquelas grandezas. E dá-se uma coisa que é muito conveniente, que é, na altura em que a estrela passa no meridiano do lugar, o ângulo horário H é igual a 0. Então, nesse caso, a latitude é dada diretamente pela medição da altura da estrela, no plano vertical. Se eu souber a latitude, consigo começar a calcular, sei o tempo sideral aparente local, depois consigo calcular o azimute, e se eu tiver um relógio certo por Greenwich, a diferença dos tempos dá uma longitude astronómica. Portanto, em que é que consiste esse trabalho de determinar a posição? Ou seja, eu preciso daqueles elementos que estão naquele triângulo, mas consigo chegar lá unicamente através de uma medição da altura da estrela ou da distância zenital, que é a mesma coisa contada a partir do zénite. Medindo isso e sabendo o tempo, eu consigo determinar a minha posição. E por isso temos aqui uma direção muito importante, que é da vertical do lugar, que vamos estar a falar disto daqui até ao fim da apresentação. E porquê é que o sextante é bom? O sextante mede, é um aparelho de medição das alturas das estrelas. E, portanto, com a altura e o relógio consigo resolver. Portanto, e os processos depois de observação têm a ver com coisas que são eliminação de erros. Se eu observar uma estrela a norte do zénite e outra a sul do zénite, consigo eliminar uns erros. Se eu fizer uma eliminação, se eu medir numa determinada posição, tenho outros erros, ou tenho menos propagação de erro, mas a ideia é resolver aquele triângulo. O Garcotin usa um sextante. Eu não consegui, portanto, ele deu o material ao
o material já se perdeu, o material que ele usou. Eu tenho a descrição, não consegui arranjar uma imagem boa de um sextante. Este sextante que está ali dentro da caixa é de 1898. Ele há de ter usado uma coisa parecida com aquela, mas não... E neste caso está aqui isto é um certificado do Observatório de que o sextante está em condições. O Gato Coutinho diz que ele não conseguiu fazer, mas confiou na Casa Casella, mas ele disse explicitamente isso. E o sextante funciona como? Ele vai, portanto, com a reflexão, portanto, pelos espelhos. Eu devo dizer que eu nunca usei um sextante, mas antes desta apresentação pedi uma aula especial ao Comandante Costa Canas, que vai apresentar nesta semana, e fui lá para o terraço da Escola Naval para usar um sextante, para perceber como é que aquilo funcionava, e realmente, portanto, o que este instrumento faz é, de alguma maneira, sobrepor a imagem da estrela à imagem do horizonte, é como se tivesse aqui duas imagens, e, portanto, ao fazer essa sobreposição, eu introduzo naquele cursor ali o ângulo de altura da estrela. E, portanto, isto é o que o Gato Coutinho leva. Utiliza uma outra coisa que é um horizonte artificial. O que é o horizonte artificial? O horizonte artificial, isto também não é o que ele usou, portanto não está. Isto é um horizonte artificial de Mercúrio. Portanto, ele que é uma espécie de tabuleiro que está aqui dentro desta espécie de triângulo, desta caixa triangular, tem Mercúrio. O Mercúrio, sendo líquido, ele vai assumir a forma da horizontal. E então, qual é a utilidade do horizonte artificial? Ele observa, portanto, em vez de apontar o sextante ao horizonte natural e à estrela, ele aponta, ou faz a visada, para o reflexo da estrela no espelho de Mercúrio e a posição da estrela. Portanto, ele, neste caso, ele está a ver o dobro da altura, porque está, portanto, pela reflexão da estrela no Mercúrio e a sua posição natural. Porquê é que ele faz isto? Ele faz isto porque de dia ele tem que, para estar a fazer a observação do Sol, tem o Sol muito alto. Tem que abrir muito o sextante, isto é desconfortável, e depois tem que fazer ao Sol. E que também é muito desconfortável. E, portanto, ele, por uma questão de conforto, faz as observações à noite usando o horizonte artificial. O outro aparelho que ele utiliza, isto já para andar depois ao longo da fronteira, será um teodolito, que também não é nenhum destes. Não é seguramente este da direita que está maior, porque eles têm um nível ali em cima de bolha d'água, porque isto é mais um teodolito de engenharia. Mas o teodolito que ele usa tem uma bússola, coisa que estes têm, tem um tubo analático, que estes também têm, os dois aqui da direita, que é um tubo que ajuda a medir as distâncias. Portanto, ou seja, é uma luneta por onde se espreita, tem dois risquinhos, vai lá, e esses dois risquinhos à distância numa mira permitem fazer uma leitura direta da distância. E, portanto, funciona com as bolhas de água. Ora, aqui isto é um spoiler, portanto, porque vou saltar para o fim. Ora, quando o Gato Coutinho faz o sextante, o conceito do sextante da navegação aérea, introduz um horizonte artificial. O conceito de horizonte artificial já existia. Ele já tinha usado horizonte artificial. O que é que aconteceria a um horizonte artificial de Mercúrio num avião a trepidar? Funcionava. Não funcionaria no avião. Onde é que ele vai buscar a ideia de horizonte artificial? Bem, ele já usou teodolitos. Os teodolitos funcionam com a bolha de ar, portanto, um nível de bolha de ar, que não é uma coisa de pedreira, a níveis destas coisas sofisticadíssimas e caríssimas. Ele vai buscar a ideia do nível de bolha de ar ao teodolito e põe o nível de bolha de ar no sextante e está a usar o horizonte artificial, mas ele está a juntar aparelhos e ideias que ele já conhece para ter então o tal sextante da navegação aérea. Qual é a importância do horizonte artificial? Como já tinha falado no início, a vertical do lugar é uma daquelas direções que é importante para eu fazer o posicionamento das estrelas. Portanto, a vertical ou a horizontal são muito importantes neste processo. Eu devo dizer, portanto, sendo uma pessoa do lado das geodesias e das topografias, a primeira vez que eu peguei num sextante, acho que virei ao contrário, mas onde é que eles esconderam o nível de bolha de ar? Porque onde é que está o nível de bolha de ar? Agora já percebo, porque realmente não dava jeito nenhum no mar andar com o nível de bolha de ar, não dava jeito nenhum, mas o instinto seria esse, portanto.
Na conjugação destas ideias, além dos outros detalhes, obviamente, que depois o comandante Costa Canas irá desenvolver esse tema, ele faz isso. Ora, ele vai fazer medições, faz medições na parte norte de latitude e na parte sul. Uma das coisas que ele resolve logo, ele descobre que há um grande problema de escala no mapa antigo. Portanto, ele com as latitudes numa ponta e na outra, descobre isto que está aqui é o mapa, portanto, é a fronteira, são os contornos atuais e é o mapa original colocado pelas suas próprias latitudes e longitudes. Portanto, vê-se que há um grande erro em longitude, que é perfeitamente normal, porque é tal que a longitude depende da medição de tempo. Levar o cronómetro até lá era complicado, portanto, dava um erro muito grande. Há outros processos, mas seria levar o cronómetro, dava um erro grande, mas há um erro na latitude que não tem assim uma explicação muito grande. Então o que é que ele faz? Ele não tem rede geodésica. Portanto, a rede geodésica, se já existisse, ele podia usar, transportar as coordenadas da rede geodésica, que é para isso que ela serve, e fazia o seu mapa. Ora, ele não tem rede geodésica, ele cria a sua rede geodésica e cria a rede geodésica utilizando os cumes das montanhas à vista e aponta para lá e faz uma espécie de rede de apoio. E ele fala bastante de erros, ele faz, portanto, uma coisa que é constante no trabalho dele, ele faz uma análise, uma estimativa do erro. Eu posso medir com um erro de tanto, isto chega, isto não chega, mas ele mantém a coisa sob controle. E faz sempre medições de confirmação. Portanto, uma coisa, quem fez trabalho de campo desta natureza sabe, a pior coisa que pode haver é a pessoa sair do campo com falta de observações ou falta de dados ou com coisas erradas. Porque depois já não pode voltar ao campo. Ou é muito mais difícil. Neste caso não podia mesmo. E ele faz as estrelas que ele usa, porque ele escolhe estrelas que estão a uma altura de cerca de 45 graus. Portanto, o Timor tem uma latitude aqui entre 8 e 9 graus sul. As estrelas que ele escolheu, que se vêem isto é do almanaque náutico, têm as ascensões retas, 18 horas e 32 até às 20 horas e 37. O que isto significa é que entre a primeira estrela que ele observa e a última, todas as noites são cerca de 2 horas. Portanto, ele faz observações durante 2 horas, todas as noites. Às vezes, portanto, isto vai mudando a hora do dia em que esta sequência de estrelas passa, pode ser mais tarde, pode ser mais cedo. Os dias em Timor, portanto, andam sempre muito perto de 12 horas, quando ele está perto do Equador, não é como aqui, quando os dias crescem muito no verão e ficam mais pequenos no inverno. Depois tem os cronómetros, que seria uma coisa do género deste. Eles numa das etapas, ele faz viagens a cavalo, demora 7, 8 dias. Portanto, os cronómetros resistem muito, mas ele não tem confiança nos cronómetros. Portanto, ele diz, isto serve para eu fazer as outras pontarias, serve para eu fazer o resto do trabalho, mas não é de grande precisão. Ele não tem a expectativa de fazer medições de longitude de grande precisão. Longitude é a diferença de tempo. Ele precisava de comparar o tempo do relógio com o tempo que ele faz com a observação da estrela. Quando eu comecei a fazer o trabalho da fronteira, fazia-se a análise, ia-se buscar os documentos históricos e, enfim, fizeram-se várias coisas, algumas delas não tiveram propriamente um grande sucesso, mas resolveram-se. Qual é o grande problema na comparação entre as coordenadas que o Gacoutinho determinava e hoje com coordenadas determinadas com o GPS? De uma maneira muito simples, as coordenadas com GPS ou outras são coordenadas geodésicas, são coordenadas que existem numa superfície que é de elipsoide, que é abstrata, que está numa determinada posição, não têm a ver com as estrelas, não têm a ver, no início podem ter, mas digamos que é geométrico. Ora, quando o Gacoutinho faz observações, o Gacoutinho e as outras pessoas que utilizavam equipamento astronómico nesta altura, a vertical do lugar vai depender, obviamente, da força da gravidade. E a força da gravidade depende das massas. Ora, a Terra não é uma esfera perfeita e homogénea e, portanto, a tal vertical do lugar oscila. Oscila, ou seja, não são linhas a irradiar como se fosse uma esfera perfeita. Em Timor, portanto, essa ondulação, o que seria a superfície horizontal, ela ondula, tem aqui uma amplitude ainda de cerca de 40 metros, de fora, portanto, há um buraco muito grande no sul, é onde há o petróleo, perto do sítio onde há o petróleo,
aqui a sul. Isso vai afetar os desvios da vertical, que são conhecidos como a componente do desvio da vertical segundo o meridiano, a componente na perpendicular ao meridiano, o xi e o eta. Portanto, e pode ter influências que vão até, isto aqui é traduzido em metros, influências que podem andar na zona dos 500 metros. Portanto, ou seja, se eu fosse comparar, assim à bruta, coordenadas tiradas com GPS, com as coordenadas astronómicas tiradas naquele tempo, eu, sem que houvesse erro algum, isto não se trata de um erro, trata-se da natureza da medição, eu tinha 500 metros de diferença. Portanto, era bastante. Ora, o que estive a fazer foi precisamente essas medições. Utilizei a cartografia também de 1960 para referência, para acertar o metro, mas em Batugadé, na parte norte da fronteira, as medições de latitude, a diferença é de 9,2 segundos, o Gato Coutinho tem 5,2 segundos. O que aparece no mapa é feito pelos holandeses. Portanto, não é a medição do Gato Coutinho que aparece escrito no mapa. A longitude com um erro muito maior, aplicando a correção da vertical, dos desvios da vertical, obtém-se isto 22,7 segundos em latitude, longitude 44,8, o Gato Coutinho tem um bocadinho menos. Assim, é muito, é pouco, está perfeitamente dentro das tolerâncias que o Gato Coutinho estabeleceu. Na costa sul, ele já tem mais dificuldade, precisamente por causa dos cronómetros, e vemos que o erro da longitude é superior. As diferenças são da mesma ordem de grandeza também, portanto, isto como é que é dizer, nem tem muito interesse aqui estar a medir 7 segundos ou 6 segundos, porque ele não está a medir com esse tipo de erros. Portanto, isto é aqui um procedimento. Em Alcoaciambeno, por acaso, as coisas são melhores, portanto, corre muito bem. Ele faz, o Gato Coutinho ele vai fazer o levantamento que faz da costa, e aquilo que seria, portanto, digamos que, do ponto de vista da utilização dos documentos antigos, quando foi no processo de marcação da fronteira, viu-se, ou seja, com esta análise, o que se percebeu foi em que medida é que isto pode ser usado. E, portanto, acabou por não ser relevante, mas foi estudado. Não vamos marcar um ponto atualmente com base na medição que foi feita. Apesar de nem toda a gente entender isso, portanto, ou seja, num processo destes há gente da área jurídica e diplomática, etc. Eu uma vez estava no terreno e eu estava a tentar explicar à controleira das Nações Unidas que andar a seguir exatamente o mapa que tem 100 anos e que tem 500 metros de erro não dá, nomeadamente se esse mapa nos manda ir contra as árvores. Portanto, desculpe lá, mas temos que ir à volta e foi complicada essa discussão, mas portanto, não se usa assim. Há um sítio que, aliás, ainda hoje não está resolvido, que é este triângulo aqui assim, que é, se eu consigo, aqui, portanto, a fronteira, tal como foi determinada no tempo do Gato Coutinho, vai por aqui, só que entre o Gato Coutinho lá estar e a demarcação, o rio terá mudado o curso. Eu digo terá porque não temos nenhuma evidência de que isso foi assim, mas fez uma alteração. A fronteira continuaria do outro lado. E o Gato Coutinho, ele sabe, ele diz, eu não me importo, não é muito importante que a latitude e a longitude estejam bem, porque elas estão agarradas às coisas que estão à volta. E ele sabe que, em caso de dúvida, há medidas relativas que resolvem o problema. E uma das que ele faz, que é a única, que fica no tratado, que é a fronteira chega ao mar no sítio de onde se vê a ilha de Pulubaté, que está lá dentro, pelo azimuth tal. Ora, isso bate com o sítio que está, porque agora não é do rio, e portanto, era uma coisa óbvia, mas que estava a levantar problemas, e houve na altura um diplomata estas medições astronómicas, assim, isso dá o calhar, era pelas estrelas, era tipo uma astrologia, não dava nada. E disse, não, para lá, vou fazer. Eu sabia que a diferença era mínima, mas já agora mudamos o conceito. Isto chama-se uma coisa astronómica. E então, lá se fizeram os cálculos, a ilhota que está ali, que também é uma ilhota que tem um problema, porque ela é perfeitamente ignorada em todo o processo de marcação da fronteira. Portanto, os indonésios imediatamente puseram lá um posto militar e um farol, mas, portanto, isso seria aqui o azimuth.
Ora, eu aqui é que disse assim, grande Caco Coutinho, como vais resolver aqui o problema. E efetivamente, isto que eu estou aqui a fazer do lado direito, é uma maldade, porque não se faz um zoom destes a uma coisa, portanto, o azimuth bate exatamente no sítio. Eu tenho aqui um bocadinho, isto é um truque de ilusionismo. O azimuth bater certo, eu tive que ter a imagem por baixo. Mas a imagem por baixo foi posta antes e, efetivamente, não há aqui nenhuma malfeitoria. A outra lição que se tira disto é que a argumentação técnica não resolve os problemas. Pode perfeitamente ser ignorada. De qualquer maneira, efetivamente, nesta medição aqui, o Caco Coutinho acertou na luz. Portanto, além desta componente toda astronómica e da orientação do mapa, ele tem que andar ao longo da linha. E para andar ao longo da linha, ele vai usar teodolito e miras. Portanto, as miras são umas réguas graduadas. Eu não arranjei nenhuma boa imagem de uma mira. Ele vai, portanto, isto aqui tem o relevo por baixo do mapa original. Portanto, uma grande parte da fronteira é ao longo de linhas de água, tem algumas partes em montanhas, mas tem uma série de picos à volta que ele usa para referência. E ele vai lá, efetivamente, vai lá com o barómetro, faz observações nesses picos, anda para trás e para a frente. O que se vê da fronteira é mais ou menos isto. Portanto, há muitos picos visíveis que podem ser usados, uns mais ou menos afiados, mais ou menos com os picos. Portanto, é visível de todo lado. Portanto, ele tem vários destes picos à disposição. Devo dizer que subir estes picos é uma trabalheira desgraçada, e descer ainda é pior, porque é muito inclinado. Ele vai determinar azimuths pelo Sol e vai utilizar um processo que é o seguinte, ou seja, ele, antes de começar o seu dia de trabalho ao longo da fronteira, ele vai apontar para vários picos, dos quais ele já tinha determinado as coordenadas anteriormente, e com isso ele vai dar o arranque para a sua posição. Isto em topografia chama-se uma interseção inversa, mas ele não faz uma interseção inversa, ele diz isto, as contas são um problema, dão muito trabalho, ele faz a coisa graficamente. Para fazer graficamente, eu disse, mas como é que fazer uma interseção inversa graficamente? Eu não consigo imaginar um processo simples. Efetivamente ele não faz isso, ele faz azimuth pelo Sol, tira os azimuths depois pelo Sol para os vários locais e depois tira retas desses pontos e tem uma tolerância, ou seja, essas retas não se vão interceptar num ponto por causa dos erros de observação, fazem um triângulo de erro e ele diz, se isto for a menos de 50 metros está bom. E ele assim consegue arrancar para cada dia de trabalho com uma posição que não depende só do que ele faz naquele sítio, que está amarrada ao resto das posições. Isto é um procedimento cuidadoso. Portanto, ao longo da fronteira, ele vai andando segundo uma linha poligonal, portanto, ele tem o teodolito, aqui já está a usar o teodolito, aponta atrás, à mira, aponta à frente, mede as distâncias diretamente na tal mira, mede o ângulo e vai caminhando assim. Uma outra ligação aqui com a questão da navegação aérea, uma das coisas que ele desenvolve depois para a travessia baseia-se na determinação da altitude do avião através da sombra que é projetada no mar. Ora, a geometria que ele usa para os métodos topográficos não é exatamente a mesma, há aqui uns pormenores, mas é uma coisa do mesmo tipo. Portanto, ele também já conhece este método. Ainda nas tais medições, nas comparações com o que se fazia antes e depois, foi feita uma análise de uma coisa que era o erro absoluto na fronteira, de centenas de metros, tudo bem, e do erro relativo que anda ali abaixo dos 20 metros, portanto, ou seja, ele neste processo, o erro relativo, portanto, ou seja, se eu tiver 500 metros fora do sítio, mas se eu tiver 500 metros fora do sítio aqui e a seguir, tenho um erro relativo baixo. Portanto, ou seja, eu estou muito fora do sítio, mas estou consistente. Esta medição dá várias indicações. Uma delas é que nos sítios onde a ribeira é mais larga e onde se mexe mais, o que nós estamos a medir, na verdade, é a evolução da ribeira desde há 100 anos até agora. Não estamos a medir erro nenhum, estamos a medir a mudança do curso do rio. Nos outros sítios, nas montanhas, o erro é relativamente baixo. Portanto, ou seja, as medições são efetivamente medições perfeitamente aceitáveis. Ele tem que fazer contas
as contas deste tipo de observações são contas que se fazem muito à época, portanto, eu tive a ver livros da época, tabelas, portanto, ou seja, há quadros de cálculo, portanto, digamos assim, há quadros com as receitas para fazer os cálculos, que seguramente o Garcoutinho tem isto. Depois usa tábuas de logaritmos que transformam as multiplicações e divisões em somas e subtrações. Tem também as tabelas com os senos, os cossenos e as tangentes. Portanto, ele consegue traduzir os cálculos em somas e subtrações que consegue fazer. Na altura usavam-se também outros métodos de cálculo que são gráficos, ou seja, há uma série de formas daquelas que eu estive a mostrar antes, que têm, em função de alguns dos elementos da fórmula, tem depois no papel milimétrico e vejo as diferenças. Portanto, quando é depois da navegação aérea, ele usa o corretor de rumos, enfim, faz um cálculo mecânico. Isso era uma coisa que na época era habitual recorrer a esse tipo de coisas. Depois faz o desenho. Portanto, este é um dos mapas que veio a aparecer no tratado, é o desenho da parte principal. Este é o desenho da parte de Ocusse, em que é feito só por topógrafos holandeses, por questões políticas, ou seja, porque os naturais não queriam ver lá os portugueses e, portanto, foram só os holandeses e os portugueses confiaram no resultado. E o que o Garcoutinho fez foi o desenho da linha costa. Portanto, ele só andou na costa, ia dormir ao navio, e, portanto, ele aqui, isto no desenho, estamos a falar de transferidores, que também não são estes, ele queixa-se que não tem um transferidor de precisão, portanto, ele para desenhar os ângulos desenha, para ficar tangentes, portanto, faz triângulos e utiliza as tábuas de logaritmos para determinar essas medidas. Ele faz um rasgar de elogio aos holandeses, portanto, os holandeses, aqui tem vários níveis de holandeses, tem os holandeses, os topógrafos, que trabalham no Sedzunion e que ele diz que, enfim, não ganham quase nada e fazem um trabalho como eu e etc. E que são profissionais, portanto, ou seja, o Garcoutinho aqui não se considera um profissional da cartografia, ele elogia e tem esse fair play de elogiar o trabalho dos outros, dos topógrafos. Seguindo o dia a dia, não vale a pena estar a ler aquilo, está ali à esquerda, o trabalho de campo é feito a partir de norte, portanto, a 2 de agosto, eles começam o trabalho ali na parte norte, vão descendo, têm vários acampamentos, e tem ali as datas, eles a 18 de agosto chegam ali a sul ao Monte Bulu, depois, pouco tempo depois, tinha lá uma fortaleza portuguesa, que é o Forte de Lemos, que ainda existe, um bocado arruinado, mas que ainda existe. Então, eles fazem este trabalho caminhando ao longo da fronteira. Essencialmente, passando ali a parte inicial, dia 6, dia 7, depois é um rio bastante largo, eles fazem isto na época seca, não é época das chuvas, porque pode-se andar bastante bem no rio, eles chegam ali. A dia 18, eles antevêem que vão ter problemas, porque é uma zona que está com disputas e problemas enfim, as tribos locais não querem ali a fronteira, e ao mesmo tempo também dá-se o feliz acaso de que os holandeses têm as festas do aniversário da rainha, e então eles vão para Kupang e há uma interrupção grande, e o que eles decidem é, precisamente por causa dos problemas, vão começar aqui pelo sul. Fazem a reunião, fazem uma viagem de 7 dias cá para baixo, uma viagem cheia de dificuldades, o Celestino da Silva acompanha. Eles chegam e começam aqui na parte sul, onde nenhum governador português tinha ido. Portanto, nesse percurso, o Garcoutinho, que aliás é uma constante ao longo, ele sempre que tem tempo, lá vai subir um monte e lá vai fazer umas observações. Portanto, ou seja, e reparem, isto podia ser muito cansativo, ele podia ficar sentadinho a descansar e a dormir uma cesta, mas anda ali a subir os montes. E ele voltam aqui a sul, depois já quase um mês depois, começam a fazer aqui a subida a partir do sul, vão até ao Bulu novamente, onde chegam no dia 29, no dia 28 eles são atacados. Portanto, o ataque é antecipado, o Celestino da Silva é informado, lá põe o arbítrio de prevenção, tem perto de cerca de 2.000 homens, metem 50 homens juntamente com o Garcoutinho, e ele diz ao Garcoutinho, temos que chegar ao fim. Temos que fechar a fronteira no Bulu. E assim foi. E o Garcoutinho, durante o tiroteio,
foi fazendo as observações. Ou seja, o Celestino da Silva diz, bem, nós continuámos, e olha, não sabíamos onde é que se estava a passar, mas a guerra percebi então que o Alferes Duarte estava já a perseguir-nos, já estava a fugir, portanto estávamos vitoriosos, e nisto passa o Gar Coutinho tranquilamente a fazer as suas medições. Portanto, ao longo da fronteira, e ele faz isso. Ele depois, portanto, há também aqui um período de intervalo em que o Alferes Duarte vai ter que fazer uma campanha militar contra os indivíduos do Manufai, que andavam a assaltar e a fazer algumas incursões, e o Gar Coutinho, e o Celestino da Silva, olha, queres vir comigo? Eu tenho que ir a dia tratar dos assuntos, temos aqui uma semana de paragem, queres vir comigo? Ah, não, eu vou acompanhar o Arbiro, eu quero ver a operação militar. É preciso ter muito espírito. Depois disto, ele ele ainda volta à fronteira por causa da questão do Malcata. Os holandeses são-se nas tintas para o Malcata, portanto levam ao Malcata. Ele faz a medição aqui da costa, isto depois mais tarde teve uma sentença arbitral, portanto a fronteira não passa logo ao oficial, porque ainda há uma decisão aqui precisamente entre o Noel Metro e o Noel Mena. Noel quer dizer rio no dialeto baiqueno, que é do Alcusi. Eu não tenho as fotografias do tempo do Gar Coutinho, tenho algumas atuais, mas os sítios são os mesmos. O sítio onde ele foi atacado é este rio aqui do lado, onde eles foram atacados, aqui no rio do lado esquerdo. Isto foi em época das chuvas, mas já não muito intensa, porque o Gar Coutinho tinha menos água à vista. Em cima é nas montanhas do Alcusi, aqui à direita em baixo, portanto, seria o normal atravessar rios, este rio em particular, portanto, algum geógrafo português, eles passaram este rio, mas já não passaram. Portanto, isto era muito frequente ficar isolado e fazer as observações, sempre de pés de molho. Portanto, isto porquê? Porque a escolha da época para se fazer o trabalho atualmente não foi uma escolha baseada em critérios técnicos, foi uma escolha baseada em critérios. É agora que tem que ir. Se chove ou não chove, desarrastem-se. Grande parte da paisagem é isto aqui da esquerda, em altitude, ou seja, não estamos a falar de floresta densa, isto é savana tropical, não é assim uma coisa de mato. O mato propriamente acontece em muito poucos sítios, isto é na costa norte, lama, isto é difícil andar ali, mas são coisas muito pequenas. Muito difícil, mas pequenas. Eles acamparam, portanto, aqui não são sítios de acampamento, o resto do caminho há frio, há nevoeiros, portanto, em altitude. Isto na época seca, isto é tirado noutra altura, isto foi durante um reconhecimento. Isto na época seca, portanto, os rios estão assim, as ribeiras estão assim. Um problema que o Celestino da Silva depois se vai queixar, isto é andar numa fritadeira. Portanto, isto é duríssimo. Portanto, ou seja, os militares, nesta altura estávamos acompanhados com forças neozelandesas, eles paravam de 20 em 20 minutos, portanto, ou seja, impuseram a regra, fica-se num estado de desidratação extremo em menos de uma hora, porque se a pessoa não tem cuidado, passa mal, passa mesmo muito mal. Portanto, isto é o percurso ao longo do rio, digamos assim, ou da ribeira. Isto é a ponta norte e a ponta sul, não são coisas nada de extraordinário. Da esquerda da ponta norte, a ponta sul seguiram umas cheias, portanto tem muito mais água do que isto. É uma zona de crocodilos, portanto, aqui na parte sul. As pessoas são mais ou menos de certeza do mesmo género, portanto eles fazem-se acompanhar pelos locais, coisa que também depois se fez agora. E há umas situações mais amistosas e outras menos amistosas. Portanto, nós não tínhamos 2.000 homens, tínhamos aqui muito menos, mas há histórias que são muito parecidas. Enfim, não levar as minhas palavras para aquilo que não são, mas há por exemplo, aquela situação deles chegarem a um sítio, terem que parar por causa de anteciparem problemas e terem que ir pelo outro lado e depois são atacados quando voltam a chegar. Isso aconteceu-nos exatamente assim, noutro sítio, em Alcusi. Fizemos exatamente a mesma manobra e tivemos o mesmo problema no fim. Na altura, eles têm muitas, como é que dizer, há interrupções de trabalhos, cortes de cabeças, os hábitos de cortar cabeças são muito... aliás, uma das... Eu não resisto aqui. Isto é a progressão diária na operação que foi feita de campo em 2003. Tem ali muitos pinos no mesmo dia. Uns são por causa das chuvas, outros é por causa de desacordo. Comparando a velocidade a que se andou
na altura e a velocidade a que o Garco tinha andou, se era um que o Garco andou mais depressa. O Garco andou bastante mais depressa. Porquê que o Garco andou mais depressa? Nós estávamos a usar GPS. Uma é porque o GPS obrigava, o tempo acordado, obrigava a estar parado naquele sítio. Tínhamos que ir a muito mais pontos do que o Garco tinha. Ou seja, tínhamos pontos muito mais próximos. O Garco fazia como entendia, e portanto, se vinha vista a 2 km, ele fazia a 2 km. Não tinha que estar a parar 200 e 200 metros para tirar um ponto, mas ele anda relativamente mais depressa. Portanto, nesta operação aqui foram postas 5 equipas no campo ao mesmo tempo. Uma logística extremamente complicada, porque só havia 3 semanas para fazer o trabalho, sensivelmente. Ele faz o trabalho e propõe fazer esta cartografia de Timor por processos pedidos, ou seja, ele tem este sentido prático que usa para fazer esta proposta. Portanto, os trabalhos acabam, seguem-se depois todas as outras fases. O processo desta fronteira propriamente só fica concluído em 1916. Já não é com o Garco Coutinho, já vai depois, o relatório do indivíduo que vai lá depois em 1915 fazer a demarcação, ele vai detectar um ou outro problema, coisas que não entende, mas portanto, usa o trabalho. O Celestino da Silva queixa-se, ele tem viajado muito em Timor e nunca sofreu tanto. O problema da água, eles tinham carregadores, mas o problema dos carregadores é que o carregador também come e também bebe, portanto, e ao fim de algum tempo o carregador praticamente o que leva é aquilo que é quase para o consumo próprio, porque sobra pouco. Eles têm cavalos também que usam, mas efetivamente há aqui umas dificuldades. Depois há uma parte em que o Garco Coutinho ele elogia os topógrafos, não elogia o Major. Portanto, o Major é um indivíduo, uma questão no dizer do Celestino da Silva. O Garco Coutinho é muito neutro nisso, não diz, mas o Celestino da Silva chama todos os nomes ao Major, não faz nada, e lá está o Major a criticar o Garco Coutinho. O Garco Coutinho anda a passear pelos altos enquanto não sei o quê, e o Celestino da Silva defende o Garco Coutinho. Uma das coisas que também é muito típica neste processo de fronteira, que é esse Major Arce, ele é muito ofensivo. E o Celestino da Silva tem a preocupação, ele escreve ao António Leitor, que era o homem dele que está junto com o Garco Coutinho, a dizer, vê lá se o Garco Coutinho, que ele não conhecia bem, vê lá se o Garco Coutinho se porta bem, ele que aguenta as provocações, porque isto tem que chegar ao fim. E efetivamente o Garco Coutinho diz, sim senhor, esteja descansado que eu não vou entrar aqui em conflitos estéreis, eu vou fazer isto bem até ao fim. E termina o Celestino da Silva a recomendar o Garco Coutinho, portanto, a elogiar e a recomendar o Garco Coutinho como sendo uma pessoa muito adequada para fazer estes trabalhos. Saímos de Timor, vamos a Angola. Ele, em Angola, em 1901, no norte de Angola, ele digamos aqui, já passou algum tempo e ele está a trabalhar com um belga que utiliza outro tipo de métodos. E o Garco Coutinho é ainda um apologista do sextante. Portanto, eu diria que isto aqui assim vai ser o duelo final entre o sextante e um aparelho de passagens meridianas. Ele vai trabalhar com o Cabra, ou Cabra, como quiserem, portanto, o belga, que é um observador experiente, é um indivíduo com muitas, enfim, com um bom currículo nas fronteiras belgas. A imagem que está ali é da mulher do Cabra, foi a primeira branca a atravessar a África. Eu tirei esta imagem, eu acho que se fizessem um filme hoje, de certeza que não a mostravam assim, mostravam como aventureiro. Isto não é só propriamente a imagem, mas o do Cabra era um personagem, e a mulher dele também. Aliás, nestes trabalhos das fronteiras, é frequente, ou houve vários casos em que os contrapartes têm a família. O Garco Coutinho não é da família. Não é da família. E, portanto, temos aqui, assim, o duelo entre o teodolito, entre o sextante e o aparelho de passagem. E então, eles quando fazem estas medições, chegam exatamente ao mesmo resultado. Atenção, isto aqui, quando o Garco Coutinho diz que as pessoas se opõem, etc., eu diria assim, se calhar até gozavam com ele, porque isto não é um aparelho. Não é um aparelho de geologia. Ele consegue, ele tira o máximo partido do sextante, ele consegue fazer observações com resultados extraordinários, usando o sextante, mas em 1904 acabou-se o sextante.
Ele já evoluiu, ele já fez essa aprendizagem. Portanto, já não se justifica a questão do sextante. Aqui vemos várias fotografias. Isto são fotografias do antigo, que estão agora no Museu de Ciência, conhecido do antigo Instituto de Investigação Científica e Tropical. E temos já teodolitos. Portanto, o teodolito, isto aqui é um instrumento de passagens. Portanto, não tenho assim mais indicações. Portanto, ele faz essa evolução. Dá-se aqui um interlúdio, que ele em 1912 volta a Timor, desta vez para bombardear o Dom Boaventura na volta de Manufai. Portanto, está aqui no mapa que está por baixo. Do lado esquerdo é a zona que a caminhoneira Pátria tem que bombardear. Ele está lá há pouco tempo, 2 meses ou 3 meses. E ele entra nessa. Portanto, mais uma vez, as descrições que são feitas é de um indivíduo muito robusto, um bom líder, confiável. E na altura batizaram uma coisa, que então já desapareceu, o Porto Coutinho, portanto, o sítio onde eles desembarcaram e ficou com o nome dele. E com quem é que ele andava à luta? Com o Dom Boaventura, que há pouco tempo foi transformado em herói nacional. Portanto, ele efetivamente, portanto, a história é toda tenebrosa, cabeças cortadas, ele cortou a cabeça do chefe de posto português, a mulher dele estava grávida, perdeu a cabeça no colo e despachou a mulher. Mas são as crueldades destas coisas. A parte curiosa é que, quando foi isto assim, é um parênteses, quando no Parlamento de Timor foi feita esta proposta de transformar este indivíduo num herói nacional, quem combateu foram outros. E então houve deputados na Assembleia a dizerem que ele é um traidor, e se quiserem ainda temos lá as cabeças guardadas para vos mostrar. Portanto, ainda houve guardaram as cabeças e ainda existem as cabeças deles. Quando é a fronteira já, portanto, aqui de Angola, aliás, aqui já estamos a falar de um nível completamente diferente. Portanto, ele já vai com toda a aparelhagem, estamos a falar de alguém que neste processo se transformou já num geodesista profissional. E, portanto, estamos a falar das torres de observação, dos marcos, o problema da longitude. Portanto, eu falei-vos no início, era preciso ter um relógio de 7 milímetros para saber a minha longitude. Mas há outros métodos de observar. Portanto, eu posso acertar o relógio, por exemplo, sabendo que uma estrela que sai de trás do bordo escuro da Lua acontece num determinado instante. Isso está tabulado e, portanto, eu consigo acertar o meu relógio pelo momento em que isso acontece. Esse é um fenómeno, e ele usa isso, usa outras coisas, porquê? Porque eles têm que medir, têm que determinar a longitude para poderem começar os trabalhos, porque os outros trabalhos deles dependeriam disso, só chegam um ano depois. E, portanto, ele tem que começar a trabalhar, ele faz estas fronteiras, já fronteira por longitude e por latitude, são fronteiras muito mais delicadas do ponto de vista técnico, ele já sabe, fala do desvio da vertical, está a falar já de erros muito diferentes dos originais, e ele faz uma coisa que foi o meu primeiro contacto com o método, com estes problemas na fronteira, foi interessante porque o Coutinho tinha abordado isto. O que é que acontece? Todos nós já vimos falar das fronteiras definidas por uma determinada longitude ou por uma determinada latitude. Ora, por causa do tal desvio da vertical, essa latitude ou longitude não é uma linha reta, em lado nenhum, não é uma coisa que oscila para trás e para a frente, por causa da vertical do lugar. O Coutinho sabe isso e ele diz: então, o que é que a gente faz? Não há solução prática. Portanto, ou seja, no papel dizer que é a fronteira que segue o paralelo 13 parece muito rigoroso, não é. Por definição, não é. E ele tem uma série estuda isso e chega a uma conclusão que afinal foi seguida já também por outros. Portanto, isto já é muita maturidade. Portanto, ou seja, isto já é alguém que sabe bastante do seu negócio. Concluindo, há este fenómeno de evolução. Ele começa por fazer resolver um trabalho com erros de 1 minuto e vai acabar a discutir o segundo, já 15 anos depois. O primeiro é perfeitamente adequado, o segundo, o outro também é perfeitamente adequado. Portanto, ele tem essa capacidade. E tem a componente física. Portanto, isto tem muita importância no trabalho da fronteira. Porquê? Eu garanto-vos que ao fim de vários dias ao sol e a comer mal
e tudo mais, e a pessoa ter que estar em palco com a delegação do outro lado, com um sorriso e aceitar todos os disparates a mais alguns, isto requer paciência. Ele tem essa paciência, por exemplo, passou em Timor, só em Timor foi 9 meses, e nos outros sítios teve também mais tempo. É preciso ter muita solidez. E tem sempre uma coisa que é, ele inspira confiança nas pessoas em quem trabalha. Portanto, do que tem a ver depois com a navegação aérea, temos juntar o horizonte artificial do teodolito e o sextante, tirar o máximo partido do sextante. Portanto, ele é um grande adepto do sextante. Ele volta, portanto, ele apesar de, quando acontece a travessia aérea, já ele está a usar outras coisas, mas ele volta à confiança que tinha no sextante uns anos antes. E faz esse melhoramento. A questão dos cálculos, na fronteira tem que se ver os cálculos depressa, porque tem que se mostrar para os outros, tem que se negociar com os outros. Portanto, ele faz as tais medições de confirmação, ele habitua-se a ter um sentido crítico. E a questão do desvio da vertical acaba por ser muito importante também no sextante de navegação aérea. Porquê? Há um problema no sextante de navegação, problema que ele identifica, que a vertical do lugar no avião é alterada pela força centrífuga. Portanto, o avião não está parado e isso vai fazer desviar a vertical. Ora, eu disse, se ele não tivesse este percurso todo, provavelmente não tinha esse. Ele consegue calcular, vai fazer uma série de coisas, portanto, isso depois é outros falarão desse assunto, mas digamos que há este processo todo de aprendizagem. Portanto, o que eu diria é que ele é um grande fã do sextante, ele incorpora no sextante as coisas que são necessárias, que já existem noutros aparelhos, incorpora métodos que ele também já usou e consegue resolver problemas que também vêm da sua aprendizagem na geodesia. Isto é do início, ele diz, eu não sou um cartógrafo, mas sou um oficial de marinha. Ele, no fim, é um cartógrafo, no fim, já é um geodesista. Ele fez este processo de evolução com todos estes desenvolvimentos técnicos e científicos e com muita robustez. Portanto, a sensação que é transmitida à medida que se vão lendo estas coisas é muita robustez, muita sobriedade e muita resiliência. E pronto, termino por aqui. Muito obrigado. Meu caro professor, o senhor acaba de nos dar uma belíssima lição e eu agradeço imenso, porque eu creio que nós acabamos de ouvir a pessoa que conhece muito pormenor a vivência dos trabalhos de Gato Coutinho no início da sua vivência, suportado no seu instante, e depois, como diria, se me permitem, vamos acabar no auge da travessia do Atlântico, voltando ao sextante. Eu aprecio muito a sua comunicação, agradeço muito a sua comunicação. Eu penso que eu senti, não é, como é que aquele homem que fazia dos picos naturais dos barcos geodésicos foi andando por ali adiante e fez aquela fronteira. E temos aqui a pessoa que foi percorrer os mesmos trajetos. De modo que, quando estivemos a elaborar este programa, ouviu o que dizia o engenheiro geral, e nós temos que chamar o engenheiro João Matos, porque ele é a pessoa que mais e mais profundamente nos pode falar sobre isto. De modo que muito obrigado pela sua belíssima conferência. Está aberto ao período de perguntas, não só à plateia, como aos que estão a ouvir-nos, presumo. Eu li muitas coisas sobre biografias de Gato Coutinho. E como diz o Sr. Presidente, há certas coisas com muitas legalidades. E ouvi muitos elogios a que ele fez o levantamento de Timor com uma elevadíssima precisão. Não fez. Ele fez com a precisão que era precisa. Portanto, ele não fez. Ou seja, ele tem uma coisa que é muito mais de elogiar, que ele tem uma grande sensatez e uma capacidade crítica para usar as ferramentas certas no sítio certo. E isso é notável. Eu sobre a questão não vou antecipar, porque eu sei que o Costa Canas depois vai falar disso e fala com muito mais sabedoria do que eu, a quem eu agradeço as lições de sextante. Já agora ele está ali, não sei se está online, mas está.
Sim. Quer dizer, a questão acaba por ser colocada pelas duas partes, porque eles, faz parte do processo, eles acordaram que, em caso de dúvida, recorriam ao Tribunal Arbitral de Haia. Aquilo que é decidido na sentença, na decisão arbitral de 1913, diz respeito só a uma ribeira em Opúcio, na ponta nordeste de Opúcio. E a questão tem a ver com o facto de eles não terem conseguido andar naquele sítio. E, portanto, não sabiam se um determinado rio tinha nascente num sítio ou noutro. Portanto, foi uma indeterminação na nascente do rio. Esse problema abrange só um segmento muito pequeno. Depois há apresentações técnicas das duas partes e portanto, a avaliação feita pelo perito, que é o francês, ele dá razão aos holandeses, mas portanto, não é propriamente uma questão de grande problema na fronteira, é uma questão técnica de saber se um rio tem uma nascente num sítio ou não. Fiquei esclarecido, porque o problema era mais complexo e não, e curiosamente, já agora, deixe-me dizer que nesse sítio, na revisão agora da fronteira, portanto, a revisão foi feita, e depois é uma história muito complicada, mas digamos, tem essa fronteira como referência, esse sítio não é um problema. Portanto, o sítio que foi alvo foi pacífico, fez. Mais questões que queiram pôr, por favor? Quer aqui, quer no Zoom. Posso só... Faz favor. Mas chega. O Gá Coutinho teve em vários sítios, e o escritor onde passou foi São Tomé, onde aí ele teve, de facto, bateu-se com o problema do desvio vertical. Porque ele, quando estava a fazer a fronteira em Timor, ele não se batia com o problema do desvio vertical porque ele estava sempre a usar a vertical do gás, e porque não havia um confronto por vários caminhos para haver divergências, de modo a tentar o desvio vertical. Quando se faz o processo com astronomia e geodesia e portanto, ao ajustamento de redes, aí vamos confrontar as coordenadas astronómicas com as coordenadas ibéricas e essa diferença e damos mesmo com o desvio vertical, sobretudo nas ilhas e em Timor também o desvio vertical normalmente é significativo, e sobretudo quando são ilhas com muito acidentadas, como é o caso de Timor. Mas aproveito para agradecer esta excelente conferência e é engraçado esta ligação da Timor com a Transférica do Atlântico Sul. Foi uma ligação que se foi construindo à medida que se foi estudando. Não havendo mais questões, eu queria dizer ainda duas coisas. É muito rápido. Não, é uma pergunta e provavelmente eu vou repetir coisas que já conhecem, mas depois desta intervenção eu percebi melhor 3 aspectos da vida mundana do Gá Coutinho que se passavam aqui em Lisboa depois desta intervenção. Já ouviram falar, provavelmente, da iminência que representava essa figura, que se deslocava com frequência ao Parque Mayer. Sim. E a ver as revistas, quando entrava em cena a Beatriz Costa, ela olhava para a assistência, via o Gá Coutinho, povo que está aqui a assistir a este espetáculo, temos ali um grande herói, uma grande salva de palmas. E aquilo era tudo uma ovação extraordinária. O outro aspecto também, para esta importância que ele acabou por ter e reconhecido pela população lisboeta especialmente, é que ele, quando entrava no elétrico, como diz o professor Adriano Moreira, ele ia pela parte da frente e em que o condutor o dizia a ele para entrar, porquê? Porque ele reconheciam toda esta grande importância nacional. E depois também, a última parte, quando ele atravessa Angola, de um lado ao outro, e em que apenas perdeu um boi, provavelmente ele aí já ia de calças brancas para evitar quaisquer acidentes, porque ele foi uma vez atropelado no Rio de Janeiro e a partir daí andava frequentemente com calças brancas. Peço desculpa. Nada, muito obrigado.
Ora bem,